Boa noite, amados irmãos. Continuando a leitura bíblica, agora em Gênesis, versículo 3, tá? Abra lá a sua Bíblia, vamos acompanhar. Tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher. Da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E disse o Senhor Deus a Adão, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: Onde estás? E disse Adão: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então, só explicando aqui, a Eva ali, ela deu conversa, né, para a serpente. A serpente, ela estava sendo usada, né, por Satanás, né, e a Eva escutou ela, né, deu papo para ela. Então, a Eva disse assim, né, naquele momento, que Deus disse que não podia comer da árvore e nem tocar no fruto. Então, por que Deus teve o cuidado de falar para eles não tocar no fruto? Porque o que acontece? Tocar naquele fruto não era pecado, mas quando a gente se aproxima do pecado, a gente corre o risco de cometer esse pecado, né? Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente corre o risco de cometer um pecado. Então, isso acontece também hoje, né, no nosso dia a dia, que muitos irmãos, eles se aproximam de coisas que levam ao pecado, se aproximam. Então, a gente não deve nem se aproximar daquilo que induz ao pecado, né? Por exemplo, beber um gole de bebida alcoólica não é pecado. É pecado por quê? Porque, primeiro que Deus falou que a gente tem que estar com a nossa cabeça sã, né? Com a nossa cabeça, a gente tem que estar sóbrio. Então, a gente tem que estar atento, né? Pra gente não cair no pecado. E se você toma um gole, que seja um gole, e você não é acostumado, você já vai ficar com a cabeça meio tonta, né? E o inimigo, ele é astuto, né? Ninguém que virou alcoólatra começou do nada. Hoje você é alcoólatra. E foi lá e bebeu um monte de garrafa e virou alcoólatra. Não, a pessoa começou experimentando, né? Todo mundo que se torna alcoólatra começou experimentando a bebida. Então, a gente que serve a Deus, a gente tem que ficar longe da bebida. Nem um gole. Mas aquele irmão bebe um golinho, aquele outro irmão bebe. Mas deixe que eles bebem.
você tem que instruir eles, né? Falar para eles não pode fazer isso e você tem que se separar para Deus, você tem que se consagrar a Deus, tem que falar, eu não vou fazer, né? Se vocês estão fazendo, vocês estão errados, mas eu vou andar em agrado a Deus, eu não vou fazer isso, tá? Porque, ó, Deus falou para Eva não tocar na fruta, ó, deixa eu ver, onde que tá aqui? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis. Então, ó, Deus não quer que a gente nem se aproxima das coisas que é pecado, tá? Então, um outro exemplo de se aproximar lá do pecado é quando a pessoa fala assim, beijar de língua não é pecado. Mas nenhuma irmãzinha que é moça, ou algum irmãozinho que é moço, que nunca pecou, vai chegar e vai cometer um ato lá pecaminoso, né, de uma vez. Não, começa pelo beijo, né? O beijo é o tocar, tá? O tocar no fruto aqui, ó. É a mesma coisa que a Eva, que tocou lá no fruto. Tocou, se aproximou do pecado. Então, tá mais próximo de cair no pecado. Então, a gente, os irmãozinhos e as irmãzinhas que servem a Deus, vai namorar, não deve beijar de língua, porque o beijo vai induzir a outros pecados maiores, tá? É como se estivesse tocando ali naquele fruto, né? Da árvore da vida, né? Que Deus instruiu para Eva não tocar. Então, ele já instrui dessa forma para um cuidado, tá? Para a pessoa ali ficar longe. Esse é um pecado comer esse fruto, então fique longe. Não se aproxime dele, fique longe, né? Não toque. E ela deu conversa lá para serpente. E você vê como o inimigo ele é astuto, né? Ele não chegou direto falando para Eva, vai lá e come aquela fruta. Pode comer, Deus não vai, vocês não vão morrer. Não, ele começou dando dúvida, tá? Então, toda vez que a gente tem dúvida, o inimigo, ele entra na nossa mente e ele vai trabalhar com essa dúvida. Então, a gente tem que estar firme, a gente tem que ler a palavra de Deus todos os dias para estar firme na palavra dele. A gente tem que ter certeza, tá? Certeza. Tenho certeza que eu não posso beber nada alcoólico. Tenho certeza que não posso beijar, não posso dar brecha para o inimigo. Então, a gente tem que ler, reler várias vezes para a gente ter certeza, porque o inimigo ele vai trabalhar na nossa dúvida. Quando a gente ficar com dúvida de uma coisa ou outra, é nisso que ele vai entrar para nos derrubar. Então, ficar atento, tá? Não ficar com dúvida. Mas tal pessoa vem trazer uma dúvida. Hoje em dia pode isso. Nada a ver beber um gole de vinho, um gole de cerveja, não é pecado. Pecado é ser embriagado. Não, pega e já corta lá a pessoa, né? Você não pode ter dúvida, você tem que andar firme com Deus. Não, eu não vou tocar nesse pecado para mim não cair num pecado maior. Não vou se aproximar da bebida para mim não virar alcoólatra. E aí, Adão e Eva se deixou levar, né? Eva deixou aquela dúvida ir aumentando ali na cabeça dela, né? Deixou a serpente ir gerar dúvida na cabeça dela. Aceitou esses comentários, né? Não deveria estar firme, né? Deus me falou isso, então vou fazer aquilo que Deus me mandou. Vou me firmar na verdade de Deus e não deixarei ninguém trazer dúvida para mim. Mas não, ela não se firmou e acabou ali caindo, né? E aí, quando comeram, perceberam que estavam nus. Eles andavam como os animais andam nus, não tem vergonha, né? Os animais andam pra lá e pra cá, eles não têm a malícia, né? Que a gente tem, eles não foram contaminados, né? Alguns foram contaminados um pouco, porque aqui no versículo anterior, né? Eu tava lendo para vocês lá no outro vídeo, que os animais, eles se alimentavam da erva do campo, né? Depois eles passaram a ser carnívoros, né? Eles não eram carnívoros nessa época no Jardim do Éden. Eles não comiam uns aos outros, eles comiam só do mato, né? Do vegetal lá, né? E aí, alguns acabaram, por causa do pecado, aí se tornaram carnívoros. Mas os animais ainda são inocentes, né? Ainda eles andam, né? Já vi um cachorro
ter vergonha de andar nu? Não, né? Porque eles não têm a malícia que o homem teve ali quando comeu a maçã, né? Maçã, a gente fala maçã, né? Mas é um fruto, o fruto da árvore da vida lá. Da árvore da vida não, da árvore da ciência do bem e do mal. E continuando lá, Deus chamou Adão, né? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Então, nesse momento, Deus já sabia o pecado que eles cometeram, tá? Mas aí Deus faz perguntas, porque Deus, ele dá a oportunidade da gente se arrepender, né? E se redimir dos nossos pecados. Então, quando ele tá perguntando, não quer dizer que ele não sabe o que aconteceu. Ele já sabe. Deus, ele é onisciente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas, nada escapa do saber dele, né? Mas aí, mesmo assim, ele pergunta para ver se a pessoa vai ficar dando desculpa para continuar no pecado ou se vai se arrepender ali e, né, pedir perdão, né, se arrepender, né, do que fez. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por que fizeste isso? Maldita serás mais que toda a besta. Ó, como Deus, ele já perguntou para a serpente, ele sabia que a serpente era a última ali, né? Que ninguém tinha mandado a serpente fazer aquilo, né? Então ele já perguntou e já lançou lá a maldição sobre a serpente, né? Então, olha como ele é conhecedor, né? Ele é onisciente, ele é conhecedor. Ele já sabia de tudo. Então, o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Então, ó, olha as coisas que passaram a acontecer, né? Que todo pecado tem consequência, né? Deus, ele não nos castiga, né? Agora que Jesus morreu por nós, a gente tem a salvação, mas a consequência do pecado vem, né? Enquanto a gente está em pecado, a nossa vida se torna ruim, né? Sempre tem as consequências. Então, aqui a mulher passou a ter dor para gerar filhos e também ser dominada pelo marido, né? Porque até então os dois eram igual. Então tem gente que acha assim que Deus não ama a mulher, né? Porque deixou o homem acima da mulher. Mas não, esse foi um castigo, né? Porque a Eva comeu lá do fruto. Então, quando Deus criou homem e mulher, ele não teve intenção de fazer um maior que o outro, não. Os dois eram igual para Deus, tá? E continua sendo, né? Deus ama a gente igual. Mas ele deixou o marido ali como dominador da mulher, de uma forma de castigo ali, né? Porque a Eva não obedeceu, né? E pro marido comer do suor do teu rosto, né? Então, assim, ele já cuidava do jardim, né?
que está escrito ali anteriormente, que ele lavrava a terra, Deus colocou ele lá para ele cuidar do jardim do Éden, né? Mas não era um cansativo o trabalho, era um trabalho assim que preparava ali e já ia nascendo, né? Os frutos, já iam dando fruto. Então era só, ele tinha um cuidado com o jardim, não era o trabalho como é hoje em dia, né? Que a gente fica, né, exausto, sofre, né? Então, esse vem o castigo por causa, né, desse pecado. Além da morte, né? Que daí esse corpo passou a morrer. E também Deus tirou eles, né, do jardim do Éden, né? E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, olha como Deus, olha o cuidado de Deus, né? Mesmo eles tendo caído em pecado, Deus ainda cuidou deles, né? Deus teve ainda um amor com eles. Olha como Deus nos ama, né? Mesmo a gente transgredindo, Ele continua nos cuidando. Então, Ele não pediu lá, não mandou os dois fazer uma roupa. Ele mesmo fez uma roupa para os dois, né? Uma túnica cobrindo todo o corpo, toda a nudez, né? Porque eles fizeram só o avental ali, tampando só, né, as partes que eles achavam a principal, mas a roupa que Deus faz é uma roupa que cobre todo o corpo, né? Não é só uma roupa ali tampando. Então a gente também tem que andar assim, né? Observar, né, que Deus fez uma roupa cobrindo o corpo todo, então a gente tem que usar uma roupa cobrindo o corpo todo, né? De preferência, né, até o pé e até o pulso, né? Mas assim, a gente ainda usa, né, uma camisetinha assim mais curta, mas não é bom, não é assim que Deus fez, né? Não é assim que os anjos se vestem também, né? Os anjos se vestem com roupas até o pé e até o pulso, né? Tampando toda a nudez. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, essa árvore da vida, ela tá lá na Nova Jerusalém, tá? Que é a árvore que a gente vai comer depois que Jesus vir nos buscar. Então, para que Adão ali não lançasse a mão e não já comesse, né, desse fruto, Deus colocou ele para fora do jardim. Aí agora Gênesis capítulo 4. O nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão, e teve mais o seu filho Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste, e por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, ó, veja lá, Deus, ele perguntou novamente ali, né? Deus já sabia o que Caim estava pensando na mente dele. Então, Caim ficou irado, porque Deus não se atentou à, à oferta dele, né? E lembrando aqui que Adão e Eva não teve só Caim e Abel, né? Ele teve vários filhos e filhas, e logo mais à frente eles vão ter Sete, né? O Sete é o nome de um outro filho deles, e depois de Sete eles teve mais filhos e filhas, então eles tiveram vários filhos e filhas, tá? Não só esses três. Aqui na Bíblia cita os mais importantes, né? Os mais que teve ali, né? Uma situação especial.
mas eles tiveram diversos filhos, né? E ainda os anjos, os filhos de Deus, também desceram à terra e tomaram alguma das mulheres aqui da terra e também tiveram filhos e filhas com elas, né? Então, aí a geração já estava se multiplicando grandemente, né? Então, aqui, ó, Deus, ele perguntou, né, para Caim, mas ele já sabia ali, já sabia que Caim estava com ira e que aquela ira ia se tornar em um pecado, né? Então, ele já falou aqui, né? Se fizeste bens, ele teria se atentado à oferta de Caim. Ele não se atentou porque Caim não estava com o coração bom, né? Não estava sendo firme lá, sendo puro, né? Ele já era uma pessoa que às vezes tinha maldade, né? Então Deus, ele não quer só a nossa oferta, ele quer o nosso coração, né? Ele não quer um joelho só dobrado, mas ele quer um coração que reverencie ele, né? Um coração inteiro para o Senhor, né? Tanto que mais para frente lá no Novo Testamento, né, fala que quando a gente vai fazer uma oferta para o Senhor e a gente tem alguma queixa de algum irmão, para a gente deixar a oferta, guardar a oferta, né? E se reconciliar com o irmão primeiro e depois fazer essa oferta para Deus. Porque não é a oferta que Deus olha, né? Ele olha o coração, né? Então, tem que estar com o coração puro, né? Fazer uma oferta, mas com o coração puro. Então, ali, Caim fez uma oferta, mas não tinha o coração tão puro igual o coração de Abel. Então, Deus não se atentou para a oferta dele. Mas Deus disse, ó, se fizeres bem, eu também teria aceitação para ti. Então, Deus estava dizendo, agora eu não me atentei para a tua oferta, mas se você mudar, né? Se você melhorar o teu coração e fazer outra oferta, eu vou gostar da sua oferta também. Mas Caim não quis saber, né? E Deus avisou ele, ó. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Então, o pecado estava ali próximo, né? Ele não tinha pecado ainda, ele só tinha se irado. Mas o pecado estava ali à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Que foi o que acontece logo em seguida, né? Caim não quis saber, não quis se redimir lá, ver que estava no caminho errado e se inclinar a Deus e melhorar como pessoa, né? E aí fazer uma outra oferta, não quis. Ele alimentou aquela ira. E aí aconteceu o primeiro homicídio, tá? Continuando aqui no capítulo 4 de Gênesis. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, olha, Deus já sabia, né? Mas ele perguntou mesmo assim, né? Só que, né, não teve ali talvez um arrependimento, né? Depois quando ele foi castigado, acho que ele, né, se arrependeu, né? Mas aqui ainda não. E disse Deus: Que fizeste? A voz do teu irmão clama, tá? E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então, Caim ali, ó, ele fez uma declaração, né? Ele entendeu que aquele castigo sobre ele era muito, muito grande, né? E ele pensou, e ele declarou, né? Que aquele que me vê vai me matar, porque vai ver que eu tô em um grande sofrimento, né? Vai me matar, porque Deus, ele perdeu a presença de Deus, né?
ele tinha que viver escondido ali da face do Senhor, né? Fugitivo, né? E acho que o pior castigo, né? Acho não, tenho certeza, né? O pior castigo que a gente pode receber é viver sem a presença de Deus, né? Então ali foi um castigo muito grande, ele ia viver sem a presença de Deus. Então ele falou assim, que todo aquele que visse ele ia matar ele, porque ia ver que o sofrimento dele era muito grande. Mas disse o Senhor, o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então, para que ele vivesse todos os dias lá da vida dele, né? Cumprindo esse castigo que ele recebeu, Deus colocou um sinal que ninguém poderia matar ele, né? Então, ele viveu todos os anos dele. Não diz na Bíblia quantos anos ele viveu, mas ele viveu até a velhice, né? E ninguém podia matar ele. Tinha um sinal nele, né? Para que ele, né, pagasse pelo aquilo que ele fez com o irmão dele, né? Então, e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, e da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. Então, ó, veja, aqui já tinha várias mulheres, além de Caim e Abel, tinha outras mulheres, tá? Que provavelmente eram as irmãs dele que cresceu, ou as filhas das irmãs, né? Que as irmãs casou com os anjos e as filhas as primas dele, no caso, né? As outras parentelas, né? Já tinham crescido, então a terra já estava bem, né? Populosa, né? Só não tinha só os 4, não. E ela concebeu e teve a Enoque, e edificou ele, né? E Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou a Meusael, e Meusael gerou Metusael, e Metusael gerou Lamaque. E tomou Lamaque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então ali, ó, Jabal é um dos primeiros homens lá que começaram a fazer as tendas, tá? Porque até esse momento eles dormiam ao relento, né? Eles não tinham casas, né? Não tinha tenda. E o povo de Israel ficou mais um tempão, né? Morando sem ter cobertura, né? Mais para frente lá que eles começam a fazer casas, né, para eles, casas do modelo antigo, né, que eram tendas. Então, Zabal, ele foi o pai dos que habitam em tenda e tem gado. E o nome de seu irmão era Zubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão, né? Então, ali começaram a fazer os instrumentos musicais, né? Nesse caso aqui, a harpa e o órgão. Zila também teve a Zubalcaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Então, já começam lá a trabalhar, né? Criar coisas novas. E a irmã de Tubalcaim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Então aí, ó, a maldade, né? Os assassinatos começaram a se multiplicar também, né? Então Lameque matou um varão porque feriu ele, né? E matou um mancebo por pisar nele, né? Não sei em que sentido que ele falou pisar aqui, tá? Mas é por pouca coisa, né? Ele já tinha matado dois, né? E ele mesmo disse, né? Porque 7 vezes Caim será vingado, mais Lameque 70 vezes 7, né? Então, naquele tempo, eles mesmo se né? Se jogavam praga, né, em si mesmo, né? Ele se auto-castigava, porque ele via que ele fez algo errado, então ele falou, né? Ele mesmo declarou lá com a boca dele, Lameque será 70 vezes 7, né? Vingado. Então,
né? Enfim, começou a multiplicar a maldade pelo mundo, né? E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Então, Adão, mais uma vez, né, se relacionou lá com a Eva e ela teve um filho e chamou o nome do seu filho Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, lá no começo do mundo, Deus andava com eles, né? E aqui, Adão teve a Sete, né? Depois que ele teve Caim, Abel, filhos e filhas, ele teve o Sete, né? Que é o nome, né? De um filho dele. E depois mais filhos e filhas. E Sete teve um filho chamado Enos. Então, quando o filho Enos de Sete nasceu, foi quando eles começaram a invocar o nome do Senhor, né? Começaram a fazer as primeiras orações. Então, aqui termina o Gênesis 4, tá? Deu bastante tempo de vídeo. E assim, é isso. Então, começaram ali a invocar o nome de Deus. A terra já estava bastante populosa e a maldade, a matança, né, começou a se multiplicar, porque naquele tempo não tinha lei, né? Então, o mais forte prevalecia lá contra o mais fraco, né? Então, se matavam lá por qualquer coisa. E aqui os filhos de Deus já havia, depois vai falar, né, que os filhos de Deus tomaram as mulheres, né, da terra, mas aqui eles já estavam, né, tomando as mulheres lá, né, já tinha bastante gente. Então é isso, gente, se cuidar, ver os exemplos aqui, né, tem bastante coisa para tirar de cada versículo, de cada capítulo, ver os exemplos, né, do povo ali que se afastava do Senhor, e a gente tentar não se afastar de Deus, né? Buscar sempre de Deus, orar, jejuar e sempre estar aqui firmes lendo a Bíblia todos os dias, tá? Hoje termina aqui, amanhã, capítulo 5. Deus abençoe a todos, uma boa noite.